Boa noite! Estamos aqui de novo, mais um Juspsi Convida, hoje com a nossa muito querida professora Cristiane Brandão. Eu vou fazer as apresentações. Cristiane é professora associada da Faculdade Nacional de Direito, do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, coordenadora do Observatório Latino-Americano de Justiça em Feminicídio e do curso de formação de promotoras legais populares, além de ser co-diretora do documentário Juizados.doc. Cris, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. E hoje a gente está aqui reunido para falar sobre a Lei Maria da Penha, né? E a gente queria ouvir de você, que você assim, tiver de comentário inicial, se você tem alguma coisa que você gostaria de abrir. Eu sei que a sua apresentação é muito maior do que essa que eu dei, essa é só um briefing. E queria ouvir um pouquinho de você, como é que você está vendo as coisas, se você tem algum ponto inicial que você gostaria de abrir a nossa conversa, e como é que você começou a atuar nessa luta pelos direitos das mulheres. Oi, meninas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre muito gostoso esse papo, né? Marisa e Brenda, amigas, colegas já de algum tempo, a gente que se reunia várias vezes lá na UFRJ, né, na Praia Vermelha, só para discutir questões de mulheres, para ver os casos concretos lá do CRMM, Centro de Referência Mulheres da Maré. Então, é sempre muito gostoso estar aqui de novo com vocês. Eu comecei já há alguns anos, né, lá pela década de 90, junto à CEPIA, que é uma ONG, né, considerável, super reconhecida, fazendo um trabalho que consistia em traduzir a legislação sob a perspectiva de gênero. Então, traduzir a legislação trabalhista sob a perspectiva de gênero, traduzindo a legislação civil, e no meu caso, traduzindo a legislação penal sob a perspectiva de gênero, né, e daí fui convidada lá naquela época, 95, por aí, para fazer esse trabalho, um trabalho de pesquisa, um trabalho com entrevistas e levantamento da legislação, etc. E depois disso não acabei mais, né? Eu sou do curso de Direito, né? Essa minha graduação, e todo mundo sabe que é um curso muito conservador, né? Muito machista. Nesse sentido, a gente não tinha muito essa experiência, essa possibilidade de discutir gênero, de discutir inclusive direitos humanos, né? Por mais que fosse eventualmente um curso um pouco mais aberto, menos conservador, né? Mas a gente sempre teve uma grade muito engessada, né? Tradicionalmente muito engessada. Então, era muito raro a gente ter essa oportunidade de discutir gênero, ainda mais no aspecto interseccional, gênero, raça, classe, imagina, né? Era algo muito incomum para a época, especialmente pós-ditadura militar, ainda um processo lento de abertura democrática, né? Então, era muito complicado, mas através das ONGs, através dos movimentos sociais, especialmente dos movimentos feministas, eu acabei sendo chamada, que bom, né? Tendo essa oportunidade de trabalhar essa legislação, todo esse conjunto normativo, então, numa perspectiva de gênero. Isso aconteceu, então, lá nos idos de 90. Depois, mestrado, doutorado, eu acabei tendo outros temas aí em perspectiva, e só mais recentemente, eu digo mais especificamente nos anos 2010, por aí, que através, né, da UFRJ, especialmente dos centros de referência, né, da nossa especialização, desse curso que se promoveu na UFRJ para uma residência multidisciplinar, mas para a composição também dos centros de referência, que eu fui, então, convidada pela Lília Poggi, pela Maria Celeste Marques, né, pela própria nossa queridíssima e saudosa, vocês conhecem super bem, quem sou eu para falar, né, da grande mestra de vocês, enfim, a nossa psicóloga mestra de todas, né, que nos deixou precocemente, mas ela também compondo esse grande grupo, né, de professoras e de residentes, de profissionais dentro desse curso de pós-graduação, né, que a gente acabou fazendo um
um trabalho bem consistente, bem interessante para reforçar a grande rede de atendimento, né, a grande rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, incorporando, então, a UFRJ a essa rede, né, e foi aí que eu me reencontrei, então, academicamente, né, com esse tema, e que nós passamos a trocar a partir de casos concretos e a partir de explorações teóricas, né, sobre a questão da mulher e a questão de gênero e o enfrentamento à violência contra as mulheres e crianças, né. Então, foi mais especificamente de 2010 para cá, mas desde 90 e poucos que eu estou aí, né, nessa temática. Cris, a gente faz essa interface, essa dobradinha, né, psicologia e direito. Você está sempre nesse diálogo com a gente, sempre aberta a essa troca, a gente adora. Mas para o pessoal que é mais da psicologia, traduzir a legislação numa leitura de gênero. O que é fazer isso de fato, assim, de prática? O que é pegar e traduzir a legislação? No primeiro momento, até quando você comentou aqui agora, eu pensei, está estudando a legislação internacional que já havia, mas aí eu lembrei que também não havia, né? E no dia a dia, assim, para quem não está muito familiarizado, quem não é tão dentro do direito ou dessa interface com o direito, conta para os seus amigos psicólogos, assim, como é que você traduz a legislação com a leitura de gênero, né, com a leitura de gênero, raça e classe, essa leitura que é, muitas vezes, historicamente, descartada ou não incluída, né, no corpo do direito. Sim, então, quando a gente busca na legislação, no meu caso específico, né, da legislação penal, os referenciais de um direito penal sexual, ou sexuado, né, conforme dizem as espanholas, enfim, toda as referências da língua espanhola, esse direito penal sexuado, a construção de normativas, né, a partir de um olhar masculinizado, a partir de um olhar machista, em que nós temos, por exemplo, ou tivemos até muito recentemente, né, um dispositivo penal que falava do crime de adultério, e sabendo que o adultério ele era cometido apenas por mulheres, ou jurisprudencialmente verificado somente quando mulheres rompiam, né, com essa postura, com esses estereótipos, né, determinados historicamente, culturalmente. Ou então, quando nós tínhamos, por exemplo, lá no dispositivo que previa algumas causas de extinção de punibilidade, a previsão de que se uma mulher vítima de violência sexual viesse a casar com seu agressor, né, que haveria, então, a impossibilidade do Estado de puni-lo, né, ou mesmo então, uma mulher... Assim, a tradução se a mulher for estuprada, mas ela casar com o estuprador, o estupro deixa de ser punível. Exatamente, ou então, se ela casasse com um terceiro, inclusive, né, algumas outras formas de violência sexual, se ela se casasse com um terceiro e não pedisse o prosseguimento do feito dentro do prazo de 30 dias, também isso era medida de absolvição, né, de extinção da perspectiva punitiva do Estado, porque se entendia que essa mulher foi aceita, enfim, apesar dela ter sido violada sexualmente, apesar dela ter, então, sido estragada para efeitos da sociedade, que ela... Que certamente ela provocou, né? Certamente ela provocou. Pois é, e então ela aceita, porque ela foi casada, que não haveria mais necessidade de punição, né, desse seu agressor, né? Então, medidas como essas que eram analisadas e traduzidas, né, nessa perspectiva de gênero. Essas e tantas outras, assim, nós tínhamos também no âmbito da própria literatura, da doutrina e da jurisprudência, da literatura penal, enfim, o reconhecimento da possibilidade do estupro marital, que isso era um exercício regular do direito, né? Que então os homens poderiam fazer isso, que não haveria crime nesse sentido, né? Que era uma obrigação da mulher atender sexualmente o marido.
Exatamente, né? Então, a desconstrução desses parâmetros, né, depende muito, dependia e depende ainda hoje muito, exatamente dessas lentes de gênero, que a gente possa analisar de uma forma diferente, né, essas construções jurisprudenciais e normativas, que não referendem, que não, mais uma vez, ratifiquem, né, essa postura da superioridade masculina e da subordinação feminina. Eu fiquei pensando também no dispositivo do Marisa, você está sem áudio. Agora que eu percebi. Eu ia falar da lógica da legítima defesa da honra também, que caiu agora recentemente, né? Tem essa... Eu sempre me lembro muito do caso da Ângela Diniz, né? O Ângela Diniz, tá certo, né, o nome? Sim, sim. Que teve exatamente essa justificativa, né? O assassino dela, né? A pessoa que matou ela, ele conseguiu ter a pena dele reduzida por conta de um dispositivo também muito marcado pela questão de gênero. Né? Exato, né? Se a gente fala, então, em violência física, né, isso também fica muito evidente, o quanto foi naturalizado historicamente, violência moral, inclusive, violência psicológica, inclusive, o quanto isso foi naturalizado, né, culturalmente. As relações humanas são naturalmente violentas, as relações afetivas, né, íntimas de afeto, são relações em que tanto faz ele xingar, ele fazer isso, aquilo, agredir eventualmente, porque isso faz parte, né, dessas relações. Então, essa naturalização da violência também fez com que, durante muito tempo, as violências contra as mulheres, coloco violência mesmo no plural, contra as mulheres e contra as meninas, fosse muito invisibilizada e muito apagada. No tocante especificamente ao feminicídio, nós tivemos, durante as ordenações filipinas, que vigoraram, né, durante muitos séculos, a permissão mesmo do homem matar a sua mulher. Inclusive matar o próprio outro, né, parceiro dela, que tivesse aí numa situação de infidelidade conjugal, então, matar esse outro desde que ele não fosse fidalgo ou desembargador. Né? Se esse outro fosse fidalgo ou desembargador, haveria uma pena... só a mulher. Mas uma pena de degredo, uma pena de expulsão, enfim, né? Mas ainda assim estava permitido matar a mulher, né? E aí depois nós tivemos alguns dispositivos no Código Criminal de 1830, né? Que foi o primeiro código do Brasil que surgiu, depois o Código de 1890, sempre com alguns dispositivos que, de certa forma, também permitiam essa exculpação, né? O Código por exemplo, esse último que eu citei, de 1890, vinha falando na isenção de pena quando houvesse privação de sentidos, né? Uma privação completa de sentidos. E isso era muito associado aos fatos, né, que antigamente não eram chamados de feminicídio, hoje a gente chama como tal, né, mas as mortes violentas de mulheres, e aí se dizia, porque ele estava sob domínio de violenta emoção, né, ele estava muito impactado pela ciência ou pela suspeita de algum caso de infidelidade por parte dela, enfim, um ato injusto que ela viesse provocar, e isso, de certa forma, legitimaria a reação violenta, né, desse homem. E aí, em 1940, entrou o código que ainda hoje está em vigor, né, o nosso código pasme, de 1940, é um código inspirado no Código Rocco, que é um código fascista, o código italiano, né, mas aí acabou esse dispositivo, não foi incluído na nossa legislação, mas incluíram a tal da privilegiadora, ou seja, uma causa de diminuição de pena que fala justamente, nos casos de homicídio, sobre essa possibilidade, então, de reconhecimento do domínio da violenta emoção logo em seguida a um ato injusto da vítima. E justamente como nós não tínhamos, então, a partir de 1940, mais a possibilidade de fazer com que houvesse uma isenção de pena, mas simplesmente uma diminuição dessa pena por esse dispositivo, que no caso do Dock Street, né, do assassinato da Ângela Diniz, se construiu essa tese em torno da legítima defesa da honra. Né? Então, usando um instituto penal que é o
da exclusão da ilicitude pela legítima defesa, ou seja, da exclusão do crime, não tem mais crime se agir dessa forma, né, mas podendo, então, matar uma mulher em nome da honra desse homem, né. Então, se ela teve um outro caso, um caso extraconjugal, ele poderia matá-la para lavar a sua honra com sangue, né, como se dizia muito popularmente. E esse argumento ele foi acatado num primeiro momento, e depois de muita pressão do próprio movimento feminista, né, de mulheres que criaram o slogan "Quem ama não mata", e que, né, buscaram aí um outro posicionamento do judiciário, enfim, ele foi submetido a um outro julgamento, a um novo julgamento, e com isso, então, ele teve uma pena bem menor do que a que seria por um homicídio em circunstâncias outras, né, que não esse reconhecimento, mas reconhecimento dessa minorante, mas acabou sendo apenado e enfim, ficou muito marcado esse caso, né, e esse caso, hoje em dia, levou, quer dizer, não houve impedimento jurídico de alegação desse mesmo argumento, né, depois disso, mas sempre sob muita contestação, e agora o STF, então, entendeu se tratar de um argumento inconstitucional, não pode ser mais utilizado e tudo mais, né? Então, quando a gente faz essa... Isso significa que as defesas não estão mais autorizadas a levantar esse argumento, é isso? É isso. É claro que se houver essa alegação por parte da defesa, que os jurados não devem considerar, né, sob pena de possibilidade de se anular esse julgamento, né? Mas, associado a isso, quer dizer, essa posição do STF, ela está muito de acordo com os protocolos que nós temos, né, não só em termos latino-americanos, mas também as diretrizes nacionais e a atenção do CNJ ao processamento, aliás, antes disso, investigação, processamento e julgamento e reparação com perspectiva de gênero. Então, existe um modelo latino-americano que foi construído pela ONU, nós tivemos as diretrizes nacionais, né, e mais recentemente a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça, nesse sentido de que devemos respeitar, primeiramente, né, o fato de não haver uma culpabilização da vítima, de não haver uma revitimização, né, de não haver... revitimização, quando a gente fala, é no sentido de não haver também violência institucional, de exigir que ela passe por toda uma rota crítica, né, de todas as inúmeras vezes, né, ser questionada a respeito do que estava fazendo, onde estava, por que estava ali, né, de certa forma sugerindo que ela teve alguma participação, um comportamento aí que justificou ou que explicou, né, a agressividade por parte do companheiro. Isso quando é uma vítima de tentativa de feminicídio, que ela está lá diretamente, né, se colocando e sendo julgada também, de certa forma, pelo que aconteceu, mas também as vítimas indiretas, e aí a gente se refere aos familiares, especialmente aos filhos e filhas, né, dessa mulher, que estão ali acompanhando também esse julgamento, que acabam sendo vítimas também dessa pessoa. Então, só a título de exemplo, eu acompanhei, a gente está fazendo uma pesquisa, né, há muitos anos a gente está fazendo uma pesquisa sobre os casos de feminicídio, começamos com os casos do Rio de Janeiro, e agora conseguimos estender para todo o Brasil, mas no caso do Rio de Janeiro a gente acompanhou uma situação específica de uma mulher que tinha solicitado medida protetiva de urgência por 3 vezes, na terceira vez, na segunda vez ela conseguiu, na terceira vez, diante do descumprimento da medida protetiva, ela foi até a delegacia mais uma vez e simplesmente chamaram o agressor, que estava com tornozeleira eletrônica, porque ele estava cumprindo pena por outros crimes, e liberaram ele, simplesmente coletaram o depoimento dele, colheram o depoimento dele, liberaram, e ele voltou para casa e assassinou, né, matou a sua companheira. Isso na frente das crianças, na frente dos filhos das filhas dela, né, as filhas hoje, cada uma está com uma avó,
estão sendo acompanhadas também psicologicamente por todos os traumas que sofreram, com muito medo desse agressor ser solto novamente, mas são, claro, evidentemente, vítimas também desse feminicídio, né, vítimas indiretas, e que estavam ali no dia acompanhando o julgamento, que eu também estava, e pude presenciar o quão é também violento para essas meninas, né? Então, esses protocolos, essas resoluções visam justamente a evitar esse tipo de revitimização, né, de culpabilização, e de uma reparação que seja, não sei se justa, mas que uma reparação que, de certa forma, contemple, né, essas vítimas e que tente se aproximar, inclusive em termos reparação material mesmo, né, das necessidades dessas vítimas sobreviventes, diretas ou indiretas. Eu vou aproveitar essa aula de direito, porque, boa noite, meninas, eu ainda não tinha falado oficialmente com vocês, porque a Cris foi minha professora na residência que ela comentou, né, na UFRJ, foi assim que a gente se conheceu, e toda vez que eu tô com ela e a gente tem a oportunidade dessa conversa, eu fico assim, sempre, não consigo nem me manifestar muito, porque ela tem tanto conhecimento, ela sabe tanto sobre a lei, sobre leis em geral, eu fico aqui babando, assim, porque eu tô sempre aprendendo com ela, é sempre um prazer, Cris. E eu na verdade, queria pegar esse gancho, já que você tá dando quase uma retrospectiva, né, do direito, e do direito das mulheres, né, o lugar das mulheres no âmbito do direito, e queria trazer a sua linha de pesquisa anterior, lá do iniciozinho, né, dos anos, quando você falou que quando você começou a estudar e a trabalhar essa questão, que você estava fazendo esse comparativo, não, na verdade você estava estudando a lei 9.099 de 95, que é a lei que cria os juizados especiais criminais, os GCRIMs, que eles atuam principalmente nos crimes de menor potencial ofensivo, que era assim até 2006, né, até a promulgação da Lei Maria da Penha, era assim que eram tratados os casos de violência contra a mulher, né, como crimes de menor potencial ofensivo, que hoje a gente considera um grande absurdo, na época também era, mas pouco se falava, então assim, já era um início de alguma possibilidade de pelo menos alguém na justiça estar olhando para esse tipo de caso, né, não era mais uma situação privada, né? Então a justiça começa ali bem devagarzinho a trabalhar, a olhar para esses casos, né, a partir da Lei 9.099, e aí vem a Lei Maria da Penha e muda completamente esse entendimento, muda inclusive o entendimento do que é violência contra a mulher para a justiça. E eu queria que você comentasse um pouco, a gente aproveitando essa aula, queria que você comentasse um pouco com a gente, assim, como era antes da Lei Maria da Penha, com a Lei 9.099, o que mudou, o que você acha que mudou, assim, e que foi muito importante mudar. Uhum. Porque nós viemos, assim, a partir dos anos 80, década de 70 foi muito forte, né, no sentido do movimento feminista, assim, a gente vê muita presença das mulheres reivindicando, né, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Em 85, nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Defesa da Mulher, dos Direitos da Mulher, e a gente vê aí toda uma movimentação, então, desse processo de abertura democrática, né, de incorporação das pautas, das reivindicações das mulheres, que inclusive estavam muito preocupadas com a retomada, ou melhor, a recepção das pessoas que estavam fora, que tinham sido exiladas, né? Então, era uma efervescência, né, nesse contexto político e tal, e na preparação, inclusive, da Constituinte, que ia acontecer daí a poucos anos, né? Então, vieram vários grupos de todo o país, né, na movimentação aí para o estabelecimento das principais das pautas e das principais reivindicações, justamente para pautarem isso na Constituinte e verem depois no diploma da Constituição, posteriormente, né, publicada e aprovada em 88, esses direitos consolidados. Então, a gente tem o famoso lobby do batom, que, aliás, é um documentário que eu também recomendo, né, o lobby do batom, que fica muito evidente, assim, como se deu essa manifestação, essa movimentação das mulheres.
Então, a gente tem uma década muito pujante nesse sentido, né? Isso, então, a partir de 85. E aí veio a Constituição, trazendo a igualdade, o princípio da isonomia, né? Reconhecendo a necessidade do Estado brasileiro de estipular internamente, então, medidas no sentido do enfrentamento à violência doméstica e familiar. Vieram também, em termos administrativos, de gestão estadual, vieram as delegacias especializadas de atendimento à mulher, né? Então, a gente vê todo um crescente, assim, né? Toda uma movimentação pujante, eis que, em 95, surgem os juizados especiais. Surge essa lei 9.099, que passa a considerar como crimes menores, como crimes sujeitos a conversas, acordos, transações, e não exatamente punições no sentido de aplicação de uma pena de prisão, de uma pena privativa, mas vieram esses juizados especiais, então, tratando aquilo que, na representatividade dos registros de ocorrência na época, eram a maioria dos casos de violência doméstica e familiar, né? Ou seja, lesão corporal e ameaça, né? Que continua sendo ainda hoje a grande quantidade de registros. Então, esses que representavam em torno de 70% a 80% dos casos de violência doméstica e familiar registrados na época, acabavam sendo tratados dentro desses juizados especiais. Sendo que a conflitualidade doméstica e familiar, especialmente quando envolve, então, violência contra a mulher e contra as meninas, é uma conflitualidade muito mais complexa do que essa da rua, né? De uma lesão corporal entre duas pessoas que não se conhecem, de uma lesão corporal ou de uma ameaça entre homens que, né, por alguma outra circunstância, ali na esquina tiveram algum conflito, né? Quando se trata, então, de algo representativo de um vínculo afetivo, de um vínculo familiar, não dá para você conciliar, não dá para você resolver com duas pessoas saindo do mesmo espaço, né, indo para o judiciário para tentar resolver aquilo com uma cesta básica ou com pagamento de multa, né, algo que eventualmente até poderia representar uma própria punição para aquela mulher que, dentro da relação doméstica, estava na dependência daquele valor econômico que seria destinado para o pagamento da cesta básica ou da multa, enfim, né, ela acabava sendo também punida por aquela lesão sofrida. Então, se viu que não dava para a gente trabalhar nesse mesmo parâmetro de resolução desses conflitos com a aplicação da lei dos juizados. E por isso que a Lei Maria da Penha ela veio prevendo justamente se afastar, né, a inaplicabilidade de todas essas medidas da lei dos juizados especiais, criminais, né, falando, ó, não cabe tratar isso como um conflito menor, não dá para dizer que isso é um crime de menor potencial ofensivo, porque, na verdade, é uma violação de direitos humanos das mulheres, é algo muito maior, então não dá para a gente responder isso com apenas uma cesta básica, não dá para a gente responder isso apenas com uma multa, né? Mas, Cris, o espírito da promulgação da Lei 9.099 no momento em que ela foi promulgada, implementada, estava claro que isso ia abarcar a violência doméstica contra a mulher, ou foi necessário se voltar para o fenômeno, né? Assim, porque estudando e acompanhando, eu tenho um pouco essa impressão de que essa lei foi pensada para essa conflitualidade do conflito no espaço público, né? De uma ameaça, de alguma situação menor que acontece entre pessoas que não estão numa relação que tem uma história, né? Assim, que não se passa dentro do mesmo ambiente, alguma eventualidade que produz uma situação em que uma pessoa não se mantém em risco para a outra. Porque senão não faz sentido isso para ninguém, né? E aí, pelo tipo de crime, me parece, assim, eu tenho um pouco essa visão e eu posso estar errada, mas eu tenho a impressão um pouco de que a Lei 9.099 abraçou um fenômeno e tratou de uma forma muito
inadequada ao fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas que ela não foi pensada para isso. Ela foi realmente pensada para essa conflitualidade de quem não está junto na vida, né? De quem se encontra, se conflita e se afasta, né? Mas justamente por isso, né? Historicamente, as nossas leis não são pensadas para nós. Né? Elas são pensadas para os homens nos espaços públicos, tendo briga de torcida ou trânsito. Exatamente, exatamente. E que não sejam crimes patrimoniais, porque né, os crimes patrimoniais também, né, demonstram aí o quanto o nosso direito, para além de sexista e racista, é classista, né? Nós temos, só rapidamente, assim, a título de exemplo, mas nós temos penas para os crimes de furto, alguns crimes de furto, que são maiores do que penas de lesão corporal. Né? E ainda que a lesão corporal seja gravíssima, nós temos algumas modalidades de crimes de furto, como, por exemplo, esse mediante explosão, né? Explosão de caixa eletrônico e tal, que a gente vê claramente que é para proteger o bem jurídico patrimônio do banco, né? Sendo crime hediondo, entende? E aí, e as lesões corporais não, né? Não que eu queira que sejam crimes hediondos também, mas assim, é a desproporção total, e assim, é a falácia de que nós estamos construindo uma legislação penal que venha a proteger bens jurídicos de maior relevância. Não é verdade. Né? Assim como nunca foi. São leis criadas por homens para defender, por homens brancos, né, ricos, para proteger o patrimônio de homens brancos e ricos, né? Exatamente. Não é para a mulher, então. Não é para as minorias, né? Não atinge, nunca é para a gente. Quando é para a gente, nunca vai ser para o nosso bem, né? Como as legislações anteriores à Lei Maria da Penha, né? São excelentes exemplos. Isso, e por isso que nas lentes, pelas lentes da criminologia crítica, a gente consegue entender, né, por que uma pena de ameaça, do crime de ameaça, ou uma pena de uma lesão corporal simples, pode ser considerada, por essa pena prevista, um crime de menor potencial ofensivo, e, entretanto, um crime de furto simples não é. Né? Um crime de furto simples, independentemente da quantia que venha a ser subtraída. Eu não estou falando de roubo, que é com violência, com grave, estou falando de furto. Né? Então, não ameaçou ninguém, né? Qual é a grave ameaça de furto? Ameaça o patrimônio do banco, é isso. Pois é, e assim, mesmo a gente considerando, né, a ameaça um crime que não tenha violência, porque ele consiste só, entre aspas, na ameaça, me parece que o impacto psicológico, né, na subjetividade de cada um, talvez seja até maior do que uma subtração patrimonial de algo que, às vezes, nem tem uma quantidade patrimonial efetivamente tão significativa, né? Mas essa lei, então, dos juizados, ela foi pensada no sentido de... Eu escrevi um texto sobre isso, aliás, um livro sobre isso, porque a minha dissertação foi sobre a lei dos juizados especiais criminais, né? E, na época, a minha percepção foi no sentido de que o Poder Judiciário estava perdendo muito espaço, porque muitas situações outras de resolução de conflitos estavam se colocando no seu lugar, né, especialmente representações dentro de espaços de comunidade, como associação de moradores, por exemplo, ou então líderes religiosos, né, que estavam assumindo esse espaço desse espaço jurisdicional, ou seja, de dizer o direito, jurisdiccional, né, dizer o direito, ainda que fossem direitos paralelos, direitos achados na rua, não sei qual é a terminologia mais adequada, mas, enfim, direitos que fazem mais sentido para aquela população, para aquele grupo ali para o qual ele se destina. Então, eram resoluções de conflito rápidas, sem custo, né, muito mais de acordo com as expectativas da cultura jurídica popular, e o judiciário perdendo espaço. Né? Qual o nome desse livro, Cris? Esse livro se chama Nova Justiça Penal.
Eu tenho aqui, daqui a pouco eu posso pegar e mostrar a capa. Mas foi a minha dissertação de mestrado, assim. Então, a leitura que eu faço é de uma relegalização, apesar da retórica ter sido no sentido, né, de informalizar, é o princípio da celeridade, é o princípio do informalismo, é o princípio, né, no fundo, a minha leitura é o Poder Judiciário chamando para si, de novo, todos esses casos que estavam se descentralizando do Estado. Então, foi uma relegalização, mas obviamente que não foi pensado nunca a questão da mulher, não foi pensada essa questão, assim, não foi discutido em nenhum momento na elaboração como isso poderia ter impacto sobre a vida das mulheres. Exatamente, e aí coube a nós, depois disso, então, cutucar, né, e dizer, olha, isso não cabe para essa conflitualidade, né, por isso que a Lei Maria da Penha, então, depois, né, 11 anos depois, veio sustentando que essas medidas elas não se aplicariam em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí volta o judiciário para dizer que, ou pelo menos algumas forças dentro do mundo jurídico, para alegar a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, dizendo, não, como assim, né? Não dá para a gente tratar diferentemente as mulheres, a gente tem que... É o princípio da igualdade, então isso vale para todo mundo. Sendo que ninguém nunca tinha questionado antes, por exemplo, a constitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ninguém tinha questionado o Estatuto do Idoso, que foi de 2003, né? Por que com a mulher se questiona? Pois é. Então, a gente vê muito, assim, o quanto leis, né, que venham na nossa proteção, que venham tentar um certo patamar de equidade, né, há sempre uma tentativa de desmerecer, de desqualificar e de alegar a sua inconstitucionalidade. E, Cris, tem uma outra lei mais recente, a Lei 13.104 de 2015, que ficou conhecida como Lei do Feminicídio, que trata do feminicídio como circunstância qualificadora de crime de homicídio, né? E ela inclui, então, o feminicídio nos crimes hediondos. Em que isso muda? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala da morte, mas ela não trata do crime, né? Do antes nomeado homicídio, que a gente nomeou, passou a nomear com a Lei 13.104 do feminicídio. O que muda no julgamento, então, quando uma mulher é vítima, é morta, dentro de uma relação atual, anterior, né? Morta pelo seu companheiro, ex-companheiro, por um familiar, pela sua condição de ser mulher? Então, antes eu queria só, mais uma vez, colocar algo que já para a gente já ouve isso há muitos anos e tal, que já é algo recorrente, no sentido de que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei punitivista, tá? A não ser que você entenda que afastar as medidas da lei dos juizados especiais criminais, da tal lei 9.099 que a gente estava falando, seja uma medida punitivista, mas é só para referendar que a Lei Maria da Penha, então, ela não veio trazendo nenhum crime. Mais recentemente, há poucos anos, 2 ou 3 anos, já não me recordo exatamente o ano, que colocaram lá dentro da Lei Maria da Penha o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas, assim, isso não dá para, dentre tantos outros artigos, né, dentro da sua proposta muito mais ampla, de construção de uma vida livre de violência, não dá para a gente dizer que a lei ela tem esse perfil punitivista. Ela não cria nenhum tipo criminal, né? Nenhum. Não. A não ser esse descumprimento, mas é mais recente. E agora, recentemente. É só dentro de tantos outros artigos. E aí não é propriamente assim, ele não nomeia uma outra forma de violência contra a mulher. O descumprimento da medida protetiva é uma de 2018 forma de 2018, que foi promulgado. Ele é uma forma de desobediência a essa ordem judicial, né? Vai agir no caminho da violência contra a mulher, mas o que o acusado, que deveria obedecer à medida protetiva, está fazendo é desobedecer o juiz. Isso, que na verdade assim, do nosso cotidiano. É uma forma específica, digamos, né, do grande crime de desobediência, que já está no Código Penal há séculos e que é um crime contra a administração da justiça, enfim. Né, se não tivesse também esse crime de cumprimento de medida protetiva, isso não faria diferença, porque já tem lá previsões mais genéricas para isso. Então, assim,
É importante pontuar isso, porque a Lei Maria da Penha ela não veio criando nenhum crime e tampouco criando esse crime de feminicídio, né? Esse crime ele só foi criado, como a Brenda acabou de falar, por uma lei de 2015 e atendendo a um compromisso do Brasil que foi selado desde 79, pelo menos desde 1979, a partir da CEDAW, né, da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e depois pela Convenção de Belém do Pará, que é de 94. Né? Então, o Brasil... pelo menos 36 anos de demora. Pois veio o Brasil assumindo esse compromisso de criar uma legislação interna para o enfrentamento a essa violência, né? E aí, depois a partir de 2007, aqui no âmbito da América Latina, né, que os estados começaram, os países, né, começaram a criar o tipo penal específico de feminicídio. Então, o primeiro foi a Costa Rica, em 2007, e o Brasil já tinha assinado esse compromisso também. Então, vejam, o Brasil é um dos últimos a criar, ele só cria em 2015, é um dos últimos, e mesmo assim, quase 10 anos depois da Lei Maria da Penha. Né? Então, foi muito mesmo assim, com dificuldade e reclamação na sociedade por estarmos promulgando essa lei específica, como se não devesse haver. Né? Exato. Muitos juristas, inclusive, se posicionando no sentido de que era desnecessário porque nós já tínhamos essa forma de homicídio qualificado. Assim, eu tenho que, como eu tenho um referencial da criminologia crítica, né, eu também tenho que pontuar que, de fato, antes não havia impossibilidade do reconhecimento do homicídio qualificado, né, porque, assim, traduzindo em outras palavras talvez mais acessíveis, o feminicídio, ele não é um crime separado, ele é um crime de homicídio com uma pena maior, tá? Então, foi trazido isso que a gente chama de qualificadora para o homicídio. Mas, em não havendo esta qualificadora específica do feminicídio, o fato é que antes também a pena já era maior, porque já havia, por exemplo, o homicídio com pena maior pelo motivo fútil, ou pelo motivo torpe, né? Ou porque... Então, o motivo fútil é o motivo banal, é o motivo desproporcional, o motivo torpe é aquele motivo que é repugnante, né? Que é abjeto, que é ignóbil. E outras formas tantas, assim, de se punir a mais o homicídio, e também pelo fato de ter sido praticado contra a mulher, poderia, então, vir nessa forma qualificada. Né? Isso é um fato. Agora, assim, na verdade, na nossa ótica, não é tanta perseguição por uma pena maior. A gente não está aqui advogando uma punição cada vez mais severa, não. A importância da criação do tipo penal do feminicídio se dá primeiramente pela nomeação desse fenômeno social. Né? Então, a sociedade que tem começou... uma especificidade nessa forma de assassinato. Exatamente. Então, a gente não está aqui trabalhando com a importância da criação do tipo penal do feminicídio para uma pena maior, porque essa mesma pena já era aplicada antes, senão pela nomeação desse fenômeno social. Então, assim, sociologicamente, antropologicamente, enfim, a gente tem aí um marcador que vai interessar para efeitos de estatísticas e de construção de políticas públicas. Tá? Esse é o primeiro ponto. E tem um pouco do que você estava comentando, Cris, dessa tradução, né, a partir de uma perspectiva de gênero, em que se desqualifica com muita facilidade a violência sofrida pela mulher. Eu lembro de uma situação em que eu estava ainda atuando na equipe do primeiro juizado de violência doméstica, lá na capital, quando eu ainda morava no Rio, e a gente recebeu um caso de lesão corporal. E aí tinha que fazer um estudo, então a gente tinha que entrevistar e tal, e aí lendo lendo o que foi escrito no registro da ocorrência, no registro da ocorrência, que a situação que aquela mulher viveu foi registrada como uma lesão corporal e não como uma tentativa de homicídio, nem havia a lei do feminicídio ainda, né? Eu trabalhei no juizado de violência doméstica até 2014, eu acho. Mas a questão é que a mulher sofreu uma lesão corporal de 7 facadas. Então, a pessoa deu 7 facadas e ele não estava tentando matar.
entendeu? Não era uma tentativa de assassinato. E o inspetor da DEAN, da Delegacia Especializada, escreveu um registro de ocorrência dizendo que aquilo era lesão corporal e não tentativa de homicídio. Então, tem toda uma apreensão da violência sofrida pela mulher que parece que, historicamente, desqualifica o fenômeno, né? E aí eu entendo que a importância da gente ter uma previsão legal da especificidade desse fenômeno também é combater essa tendência, né? Claro, então, esse segundo aspecto, assim, que eu acho super importante, né, da gente começar a movimentar, assim, a questionar, trazer os casos, né, que para a gente são absurdamente identificados como um tipo penal X ou Y, e que, no fundo, a gente vê claramente como uma forma de feminicídio. Repito, não, mais uma vez, não para a gente tentar punir mais severamente, senão pelo fato de se fazer uma identificação desses casos concretos, né, com essa lente de gênero. Isso mexeu muito, assim, não só no âmbito doutrinário, com relação aos exemplos, porque era sempre, a gente brinca disso no âmbito penal, assim, era o Caio matando Tícia, sempre eram esses exemplos, né, do homem matando outro homem, e sempre com esses nomes, assim, meio que bíblicos ou clássicos, né, tradicionais, o Caio matando Tícia, mas para agora o Pedro matando a Ana, entendeu? Então, trazer esses exemplos, trazer para a apreensão de uma realidade que se põe, né, como uma realidade feminicida muito gritante, especialmente no Brasil, que, segundo os dados, aqueles que eu confio, que são mais reveladores, a meu ver, né, da realidade concreta, o Brasil ocupando o 5º lugar em termos mundial, né, de morte violenta de mulheres, assim, uma morte violenta a cada 1h30, correspondendo a, enfim, 7 feminicídios por dia. Então, isso é um outro tópico, assim, que apesar da lei ter criado esse tipo penal, assim, eu acho que a gente ainda tem que construir muito uma visão de identificação do feminicídio, independentemente da violência íntima ou da violência doméstica familiar, né? Especialmente quando a gente estuda outras manifestações de feminicídio na América Latina, especialmente no caso mexicano, a gente vê que as ocorrências não dependem exclusivamente dessa violência doméstica, né? Que são outras também relações intersubjetivas ou relações humanas que impõem essa violência multifacetada de Cila Juárez, por exemplo, né, que fez com que dezenas, centenas de corpos de mulheres fossem encontrados nos campos de algodão, né, nessa cidade mexicana, que não eram relações íntimas de afeto, no entanto eram feminicídios. Então acho que o Brasil ainda tem muito que superar essa visão da violência de gênero como uma violência exclusivamente doméstica e familiar, essa trajetória de construção normativa que nós temos, né? Inclusive a Lei Maria da Penha é muito reflexo disso, porque ela fica circunscrita à violência doméstica e familiar e não uma legislação abrangente para a violência de gênero, né? Esse histórico, portanto, brasileiro faz com que o próprio judiciário, o sistema de justiça criminal, veja apenas os feminicídios nesse aspecto. E aí parece que os números caíram depois que foi criado o tipo penal. Porque aí os registros de ocorrência passaram a marcar muito os registros do olhar do sistema, né, investigativo policial inicialmente, depois do sistema de justiça, a partir dessa lógica da violência doméstica. Então, se você tem um corpo de uma mulher que foi encontrado, por exemplo, né, como nós identificamos, um corpo de uma mulher que foi encontrado no lixão com sinais de violência sexual, que isso claramente na legislação latino-americana é um feminicídio, como o agressor não tinha uma relação íntima de afeto, não era uma violência doméstica e familiar, não foi contemplado como tal, não foi registrado como tal, isso não faz parte, portanto, das estatísticas oficiais, né? Então, esses registros, se antes a gente considerava mortes violentas de mulheres de uma forma genérica, e agora a gente considera apenas o feminicídio para fazer o xizinho lá e identificar, né, nessa estatística, parece que caiu o número. E muito me preocupa, Cris, porque a lei do feminicídio aqui no Brasil, por todas essas forças já atuantes de forma mais intensa em 2015,
do que talvez em 2006, né? Pensando aí Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, ela define, ela usa, ela escolhe, né? Ou pelo menos a briga alcançou a definição, usa a compreensão da mulher pelo sexo, né? E não pelo entendimento da violência de gênero. E aí as mulheres, isso é uma coisa que para mim não fica claro, assim. A lei do feminicídio não usa a expressão gênero, né? É uma coisa que eu estudei bastante a lei espanhola de violência contra a mulher, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, não que a Lei Maria da Penha não seja uma lei bastante completa, bastante importante, assim, no sentido de trazer muitas definições que não existiam, inclusive definindo a violência contra a mulher, no âmbito doméstico, familiar, nas relações íntimas de afeto, né? Uma lei que ela é muito abrangente no sentido, mas em outros sentidos ela deixa, como a Cris está falando, deixa de fato, né? Ela simplesmente não toca. Eu acho que recentemente a gente tem visto muito a violência sofrida pelas mulheres parlamentares. A lei espanhola, ela trata da violência contra a mulher no ambiente de trabalho, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não fala. E o ambiente de trabalho é um ambiente extremamente violento para as mulheres, né? Com todo tipo de assédio enfim, de violência sexual mais grave mesmo, violência moral, psicológica, várias formas de violência que a Lei Maria da Penha acaba não contemplando, né? Hoje a gente tem vários parlamentares entrando com processos porque estão sendo ameaçadas de estupro corretivo, né? Assim, e não tem uma legislação específica que trate disso, né? A violência no ambiente de trabalho, é o trabalho delas. Eu acho que nesse ponto também a Lei Maria da Penha, ela se fechou numa coisa, mas ela acaba, claro, que nem toda lei né, a lei mais completa do mundo nunca vai dar conta da complexidade dos fenômenos de violência, né? Mas, assim, eu acho que essa questão, por exemplo, da violência no ambiente de trabalho é uma questão que eu acho que falta mesmo, assim, né? Sim, só para lembrar, assim, o pessoal que está nos assistindo, né, que a Lei Maria da Penha, ela se deu em virtude desse caso específico da Maria da Penha Fernandes, que foi uma violência doméstica que ela sofreu, aliás, mais de uma, né? Mais de uma, né? Tentativa de feminicídio, no caso, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, na verdade, como ela foi baseada na história da Maria da Penha, ela já deveria, desde o início, ser uma lei de feminicídio, porque o que a Maria da Penha sofreu foram 2 tentativas de feminicídio, né? Pois mas justamente como ela não tem esse caráter punitivista, ela não veio prevendo crimes, né? Exatamente. Mas ela se deu em virtude desse caso, que foi de violência familiar doméstica, enfim. E não só nessa hipótese da Maria da Penha, mas antes mesmo, na Constituição, a norma constitucional que prevê o enfrentamento da violência contra a mulher é a mesma norma que prevê o enfrentamento da violência contra todas as pessoas do grupo familiar, né? O que diz muito, assim, de uma leitura a partir de uma lógica familista que nem sempre é mais benéfica para a mulher. A lógica familista, dentro de uma concepção de família, ainda que ampliada, mas de família onde há relações violentas, né, se você se pauta nessa lógica para, por exemplo, julgar um caso de violência contra a mulher, você acaba reproduzindo uma violência institucional contra, né? No próprio documentário, vocês citaram o documentário, no próprio documentário a gente entrevista algumas mulheres que foram vítimas de violência, a gente acompanhou algumas audiências, né, lá tem a gravação de imagens de algumas audiências, claro, autorizadas pelas próprias mulheres vítimas e também pelos agressores que estavam ali naquele caso e tal, mas a gente percebe que a dinâmica ainda está muito relacionada a perguntas no âmbito da família, assim, mas como é que está agora? Vocês já superaram isso? Já, a gente continua junto. Vocês têm filhos? Sim, a gente tem filhos. Então, é toda essa lógica que acaba presidindo, né, algumas situações de julgamento, quando a mulher, ela... Então, eu acho que a gente ainda tem que superar muito isso, sabe, Marisa e Brenda? Acho que o nosso olhar da construção, tanto do âmbito legislativo, quanto
dos equipamentos voltados para o enfrentamento à violência contra a mulher ainda está muito impregnado dessa lógica, né, pela própria criação da Lei Maria da Penha, com esse histórico da lei, da própria normativa constitucional, e hoje como o sistema de justiça criminal opera na identificação de determinados casos de feminicídio, em que, eu não sei, ainda estamos quantificando, ainda estamos trabalhando nesse levantamento de dados quantitativos e qualitativos, mas eu ousaria dizer que em torno de 99% dos casos de feminicídio que tramitam hoje nos tribunais são sobre violência doméstica familiar ou relação íntima de afeto. Extraindo aí desses casos, a grande maioria voltados para pessoas que romperam as suas relações íntimas, né? Então, não conformismo com o fim do relacionamento, acho que preside, mas, repito, não é que os casos de feminicídio, no nosso caso brasileiro, sejam só sobre isso, senão o olhar do sistema de justiça para identificar os feminicídios apenas nessas situações, né? Deixando de lado toda uma outra gama de violência de gênero que acaba não sendo identificada como tal. A gente quer recomendar muito para todo mundo que assiste, a gente sempre recomenda para quem conversa, a gente recomenda para os nossos alunos. Eu vou pedir para a Clara colocar aqui o link do documentário do Juizados.doc, que continua, segue, muito atual. E a Brenda fez uma participação especial. Uma pequena participação especialíssima. Aliás, várias pessoas muito importantes, né? A Hebe, que a gente já falou. Que inclusive ver o documentário me fez chorar, eu vi muito recentemente, e eu falei com a Cris o quanto, né, o documentário é de 2006, se chama Juizados.doc, um olhar sobre a violência de gênero e as práticas institucionais. É um documentário super importante, porque traz tanto a visão dos profissionais, quanto a visão das pessoas que estão envolvidas nos julgamentos ali da violência contra a mulher, né? As mulheres que sofreram violência e os homens que foram condenados. Naquela época, não sei se já era condenação, se era... Que participam dos grupos reflexivos. Não sei, né? como é que era naquele momento. Mas, enfim, que esses homens estão participando dos grupos reflexivos. E eu vi muito recentemente, falei isso para a Cris, falei com a Brenda, falei, nossa, esse documentário, e cada vez que eu vejo, alguma coisa diferente me chama a atenção. Da última vez foram especialmente os relatos dos homens, porque o documentário começa, né, falando o relato dos homens que envolvidos em situações de violência doméstica, e é muito curioso, assim, é muito curioso. Depois de ter trabalhado também com os homens no juizado de violência contra a mulher, escutar eles é tão, assim, não sei, é nítido ali como perceber na fala deles o que é o machismo na sociedade brasileira. Eita, eu acho que a Cris... A Cris estava com problema de instabilidade por conta da chuva. Então a gente vamos falando aqui do documentário enquanto a Cris volta. Espero que ela volte rapidinho. E o documentário é muito interessante, assim, porque ele mostra essa visão dos homens que se sentem muito injustiçados por terem sido condenados, né, depois de cometer atos de violência contra suas companheiras. E também é interessante o quanto as mulheres ainda não entendem o que é esse problema da violência contra a mulher. Né? Eu lembro que tem uma fala de uma mulher que ela diz, não, agora tá tudo bem, assim, né? Ele tá lá fazendo o grupo, agora tá tudo bem, ele não me bate mais, assim, nunca mais me bateu, assim, de vez em quando ele me xinga, de vez em quando ele grita comigo, de vez em quando ele... Aí ela começa a listar uma série de violências, né, que a Lei Maria da Penha identifica como violência, mas que ela não consegue perceber. Não, ela fala que tá tudo bem, que eles estão super bem agora, mas que ele nunca mais bateu nela, mas ele xinga, ele grita, ele ofende de todas as maneiras, assim, é muito curioso ver essa percepção da violência, né? Assim, como as mulheres se percebem nesse lugar da violência. E o documentário como elas não se percebem no como lugar elas não de violência, se percebem. Né? E aí exatamente. O tanto de trabalho com a Lei Maria da Penha, né? Que tem ali um cotidiano, muitas vezes, de no relato, no estudo, no atendimento, né? Psicológico, né?
quando a gente fala de uma psicologia social jurídica, quando a gente vai trabalhar com essa mulher, às vezes a gente escuta no relato dessa mulher uma violência que ela mesma não ouviu, que ela mesma não... Quer dizer, que ela anunciou, mas ela não percebeu que anunciou, ou que ela não viveu identificando aquela experiência como uma experiência de violência, né? Sim. E é isso, né? Ele não me bate mais. Então, tá tudo bem, que ele me xinga, que ele me ofende, que ele me ameaça, que ele me isso, que ele me aquilo. E é uma fala tão espontânea dessa mulher que participa dando entrevista no documentário, que ela é muito elucidativa, né? Quando a gente fala na psicologia que a violência é algo que o sujeito apreende como violência, né? E aí, essa mulher em particular que vai lá e fala, essa fala que você relatou, né? De que ela não está mais sofrendo violência, que está ótimo, que ela agora, que ele só xinga, que ele só grita, né? Que ele não bate mais, é evidente que ela não apanhar mais, a gente quer que as pessoas não apanhem, lógico, mas que ela não se vê ou não se reconhece ali como vivendo uma situação que a gente define, inclusive, tecnicamente, como uma situação de violência. Estamos aqui comentando o documentário, Cris. E como eu acho curioso... aqui no meu celular e cortou tudo, eu não sei se eu ainda consigo ficar muito tempo. Então, Cris, para a gente aproveitar, a gente já está 1 hora aqui conversando e a gente sabe que a gente pode ficar 3, 4, né? Eu acho que a gente poderia te pedir para falar um pouquinho sobre o curso de formação das promotoras legais populares no Rio de Janeiro. Que curso é esse? E aí eu já vou anunciar aqui, já vou pedir para você dar a sua opinião para a gente fechar sobre o que a gente ainda pode fazer e no que a Lei Maria da Penha foi bem sucedida. O que deu certo e o que a gente precisa fazer no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil? Uhum. Eu acho que a Lei Maria da Penha ela consolida uma série de intenções internacionais, regionais, né? Assunções de compromisso do Brasil com esse enfrentamento à violência. É claro que depende muito também da aplicabilidade da lei, né? Isso vai envolver a construção de equipamentos, enfim, de toda uma rede consolidada, né, no enfrentamento à violência e também do posicionamento do próprio Poder Judiciário diante desses casos, né. É um longo percurso ainda que temos que fazer cumprir, que exigir, né, mas me parece que muito mais do que apostar, né, nessa institucionalidade, é apostar nesses grupos, apostar nesse trabalho coletivo de fortalecimento interassociativo, como é o caso das promotoras legais, né? Marisa e eu já demos aula no curso das promotoras legais populares. Eu acho que a Cris está com problema de energia mesmo por causa da chuva. E o curso das promotoras legais populares ele é desenvolvido no Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, né, que é a Faculdade de Direito da UFRJ, e a Cris é uma das coordenadoras, e ele forma e instrumentaliza lideranças populares, mulheres, trazendo instrumentos para entender a Lei Maria da Penha, divulgar a Lei Maria da Penha e criar rede, né, para que a gente possa ter mais pontos de proteção. Quando a gente pensa, muitas vezes, assim, mais para o campo da saúde mental, né, na psicologia, a gente pensa que a saúde, o processo de saúde tem a ver com a gente ter uma rede com mais pontos, né, porque aí a gente fica mais protegido. Uma rede com buracos mais estreitinhos, né, significa que ela tem mais pontos de amarração. E esse projeto das promotoras populares, ela compõe rede, são mais mulheres cientes e conscientes e capacitadas para trabalhar dentro das suas comunidades, nas suas organizações, nos seus grupos de convívio com a Lei Maria da Penha e aí disseminar essa informação. Marisa também foi professora, né, no curso, eu participei uma vez, Marisa participou mais, né, Marisa? Acho que foram 3 sobre edições. As promotoras populares. Foram 3 edições. E eu acho que, na verdade, é uma iniciativa super importante, porque você tira um pouco essa lógica de entender
a lei, né, essa coisa que a lei com uma linguagem que é muito difícil, que é pouco acessível, né, que como se a lei fosse só para os operadores do direito, né, como se esse lugar da psicologia também num lugar de uma superioridade, assim, né, que mais atrapalha do que ajuda, né? Então a importância de você trazer, como a Cris estava falando lá no início da conversa, né, como o papel dela de fazer essa tradução, né, da lei para o universo do gênero e tal, e eu acho que o curso de promotoras legais populares faz exatamente essa função, cumpre essa função também, né? A gente fazer essa ponte entre o que é da lei, da letra da lei, que é uma leitura difícil, às vezes muito complexa, né, com uma linguagem muito difícil e pouco acessível para a grande maioria da população, e a gente traduz, então, para essas mulheres, para que elas sejam multiplicadoras dos direitos das mulheres para toda a sociedade, né? Como é importante, assim, foi uma experiência super bacana, assim, estar com a Cris, com a Brenda, eu tive também com a Manu algumas vezes, que é do Centro de Referência de Mulheres de Amaré, e é muito legal, assim, muito legal. É uma troca, assim, de vivências, uma troca de experiências, elas trazem muito também suas histórias pessoais, né, para tentar entender o que elas próprias viveram, para a partir desse entendimento do que elas viveram poder ajudar outras mulheres, né. Acho que essa é a potência também que o movimento feminista trouxe para o enfrentamento da violência, que são os grupos, né. A gente já falou um pouco disso com a Cecília Teixeira Soares, que é uma outra live que tem aqui no canal que vocês podem acessar, que ela fala também um pouco desse lugar, assim, do grupo, enquanto força, né, essas trocas em grupo com uma possibilidade de ampliar essas ferramentas, ampliar as ferramentas que as mulheres têm para garantir a sua vida livre de violência, né? Assim, e a formação de redes, o quanto é importante que a mulher não esteja sozinha no enfrentamento da violência, né? Que muitas mulheres acabam se isolando e sendo isoladas pelos seus companheiros, né? E como é importante que ela possa compartilhar. A Cris me mandou uma mensagem dizendo que ela volta mais daqui a uns minutinhos, daqui a uns segundinhos ela está voltando. Então a gente vai ficar aqui. Mas a gente está começando mais um pouquinho para a gente encerrar, que a gente está indo para os finalmente. E a gente está. Mas eu queria fazer um comentário nisso, né? Porque a gente já teve que se virar nos 30 na nossa também, né? Live interoceânica. O transatlântico, ele às vezes tem problema de sinal. Eu estava aqui pensando, né, Marisa, e esse aspecto mesmo das promotoras legais, né, assim, esse projeto e colocar isso à frente, essas turmas todas que já aconteceram, ela responde muito ao nosso artigo preferido da Lei Maria da Penha, né, que é o artigo 8º, que fala da Lei Maria da Penha, do tanto que ela prevê e a potência que tem nessas ações, que são ações que não é a parte punitiva da lei, né? Como a Cris está falando, né? Ali, mas que esse artigo, a gente está aqui elogiando o artigo 8º da lei, Cris, e a gente estava elogiando o projeto. E a gente está fazendo o link das promotoras legais populares justamente com o artigo 8º da lei, né? Como ele é exatamente pôr em prática o artigo 8º da lei, que é a capacitação permanente, que é a formação das pessoas, né, a divulgação da Lei Maria da Penha, essa tradução, né, a gente estava fazendo esse gancho do que você falou no início da live, assim, como você estava contando da tua experiência lá no início, de fazer essa tradução de uma legislação para o universo do gênero, que é um pouco do trabalho com as promotoras legais, né, traduzir uma literatura que é difícil, a letra da lei que é super difícil, super densa, que a gente às vezes não entende nada do que está escrito ali, traduzir para essas mulheres para que elas sejam multiplicadoras da Lei Maria da Penha de uma forma acessível para todo mundo, né? E é exatamente o que diz o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que é o nosso xodó ultimamente, a gente só fala dele, que é botar a lei na rua e de uma forma compreensível, né? Assim, que as pessoas possam de fato entender o que ela... E transformadora, né? Sim. Não, pois é, gente, desculpa, aqui está um vento absurdo, então eu estou sem Wi-Fi, aí com o 4G e o aparelho carregando, ele superaqueceu e aí bloqueou tudo.
Então, eu consegui agora ligar o computador. Mas, voltando, esse projeto é um projeto relativamente já antigo, assim, que começou com a Temis, no Rio Grande do Sul, e com a União de Mulheres de São Paulo. E aí, lá pelos idos de 2014, por aí, eu conheci o projeto e as pessoas responsáveis, e fui diretamente à Amelinha Telles, que é uma grande referência para a gente, né, de mulher feminista e lutadora, e ela, como uma também das promotoras desse projeto, das promotoras de gás populares, que foi ela que trouxe para São Paulo como uma referência latino-americana, né, que estava acontecendo um encontro na década de 70, 80, se eu não me engano, e aí ela trouxe para São Paulo, e aí eu pedi licença para a gente implantá-lo na UFRJ. E, assim, são 3 pilares básicos, né? A conscientização de direitos, a partir de uma perspectiva feminista e num critério de horizontalidade, ou seja, numa leitura de uma educação popular mesmo, feminista, né? Usando essa metodologia. E aí nós conseguimos adaptar esse, que é um curso que elas fazem lá em São Paulo de 9 meses, ao semestre letivo da FND, né? Claro que cortando alguns temas e tudo, isso foi super difícil da gente tentar concentrar em basicamente 4 meses, né? Porque o semestre letivo nunca são 6 meses exatamente, então em torno de 4 meses de encontros, um encontro por semana, que dá mais ou menos 2h30, 3 horas cada encontro. E agora nós estamos com algumas turmas de formação continuada. Eu nem sei se vocês estão sabendo disso, mas depois de 10 turmas, né, nós acabamos fazendo a primeira turma de formação continuada e vimos que houve uma demanda muito grande também, então agora nós estamos nesse semestre com a segunda turma de formação continuada, como se fosse um pós-graduação assim, das PLPs. E é legal que, a partir da finalização da primeira turma de formação continuada, a gente construiu o coletivo das PLPs. Quer dizer, já existia de uma forma menos organizada, assim, mais amadora, digamos, né? Mas aí a gente começou a dar uma forma mais organizativa, com carta de princípios e tal, então a gente está com esse coletivo. Então, eu aposto muito mais nesse trabalho, né, de organização, de movimentos e desses coletivos e tal, do que propriamente uma aposta na institucionalidade, esperando que esses mesmos homens brancos e de elite venham a construir, né, formas de nos proteger. Então, acho que a gente está aí mais na luta desse dia a dia, que é muito mais, a gente vê muito mais as coisas acontecerem do que exatamente apostar nessas outras. Agora, dentro do direito, a gente, né, trabalha dessa forma, construindo essas lentes, e tem até um manual super interessante que foi organizado por 2 mulheres representativas, assim, juristas de peso, que é agora o Manual de Direito Penal com Perspectiva de Gênero, que a gente está incorporando como literatura obrigatória nos nossos cursos. Então, as coisas estão mudando, assim, paulatinamente a gente vê, né? E agora também a questão do CNJ, e dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça, do protocolo para julgar com perspectiva de gênero, também tem sido um trabalho que a gente está fiscalizando diretamente, né? Cobrando, então, a aplicação desse protocolo e das diretrizes nacionais também para investigar, processar e punir feminicídio. Então, esse tem sido o trabalho cotidiano. Nossa. Quer dizer que então, ainda tem muita coisa para fazer, né, Cris? Certamente. Só para então finalizar, o que a Lei Maria da Penha fez e que deu muito certo, na tua opinião, e o que ainda falta fazer para ela ser totalmente efetiva? Efetiva. Eu não sei se eu consigo pontuar o que falta para fazer, não, mas assim... Então, o que deu certo para você, que já acompanha antes da lei, depois da lei? O que a Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha trouxe, para, na sua opinião, assim, foi o melhor de todos os mundos em termos de avanço para os direitos das mulheres?
Eu acho que esse pacto, né, no sentido da prevenção, acho que a Lei Maria da Penha ela trouxe esse grande pacto nacional, né, de enfrentamento à violência, que fez com que houvesse um envolvimento, pelo menos na letra da lei, uma importância, dar essa relevância a esse envolvimento de diversas instâncias, e não só instâncias estatais ou governamentais, mas também da própria sociedade civil organizada, desse comprometimento de todas e todos no sentido de enfrentamento à violência contra a mulher. Ou seja, de uma vida livre de violência para todas, todos e todes, né? Ou seja, da gente interpretar essas relações intersubjetivas, essas relações intrasubjetivas também, como algo que merece não ter esse parâmetro da violência, né? As masculinidades também devem ser encaradas como algo a ser desconstruído, né? Pelo menos essas masculinidades hegemônicas. Então, todo um trabalho também no sentido de comprometer, né, os homens, comprometer, enfim, pessoas que lutam para que a vida, então, não seja pautada por essas relações de agressividade, por violências não só físicas, mas também morais, psicológicas, etc. Eu acho que esse foi um grande ganho, assim, esse no sentido da prevenção. Quanto à reprovação, me parece que é um instrumento muito, muito importante, que a gente precisa ainda aprimorar, mas foi super relevante, inclusive, para mexer um pouco com a hegemonia da reprovação penal através da pena privativa de liberdade, né? Que foi das medidas protetivas de urgência, né? Eu acho que ainda temos que aprimorar muito, claro, porque não basta um papel, né? Muitas vezes a dificuldade, né, no campo da intimação, tem territórios em que a violência é multifacetada, então é muito difícil você concretizar a intimação daquele agressor e tudo mais, mas eu acho que é um instrumento assim que foge um pouco àquela tradicional visão da reprovação ou da punição apenas no âmbito do encarceramento. Então, eu acho que a partir daí a gente consegue pensar em formas alternativas a isso. E também os grupos reflexivos, e aí eu chamo muito vocês, né, para esse debate, assim, porque não, a meu ver, assim, não pode se dar dentro de espaços apenas judiciários, né? Eu acho que tem que ser também uma medida construída como prevenção, né? Dentro de espaços outros de sociabilidade. Vocês aí podem falar muito melhor do que eu, assim, a imposição de uma assunção de responsabilidade, né? Apenas vista como algo que vai ser mediado, ou nem sempre vai ser assumido ou introjetado mesmo, né? Não tem a mesma repercussão ou não se afeta tal como se fosse algo construído de forma a ser aderida pela própria pessoa, assim, né? Algo espontâneo, digamos, né? Voluntário. Nem precisaria ser espontâneo, mas que fosse voluntário, né? Tenha o mesmo efeito. Mas me parece que é algo que, por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, assim, com todos os problemas, diminuição de equipe técnica, né, que não consegue, então, dar conta de atender a todas as demandas daqueles agressores dentro daqueles grupos reflexivos, que demandariam, talvez, também muito mais encontros, né, uma reflexão muito mais aprofundada. Então a gente tentar modificar essa forma de atenção, mas eu acho que é um instrumento que tem alguma potência, assim, que a gente tem que pensar em formas de aprimoramento e tal. Acho que é isso, assim, no campo da prevenção e da reprovação seriam esses dois institutos que eu apontaria como sendo bem interessantes. Então, uma certa visão ampliada de responsabilidade dos setores todos da sociedade, né? Não só como algo do Estado, né? E como a violência, o enfrentamento à violência contra a mulher contra outras formas de enfrentamento à violência, senão todo um conjunto de pensamento de ações, né? E no campo da reprovabilidade, essas medidas outras, como as medidas protetivas de urgência e os grupos reflexivos, que também fazem com que a gente repense formas de
construção de subjetividade e de reprovabilidade estatal, assim, de atribuição de responsabilidade, mas com uma contrapartida efetiva, assim, que a gente possa, né, de certa forma, ter uma resposta concreta e não simplesmente uma ficção de responsabilidade, sei lá. Acho que é por aí, né? Ainda tem muito que se aprimorar, mas eu acho que são instrumentos interessantes da gente apostar aí na Lei Maria da Penha. Cris, super obrigada. Estar com você é sempre um prazer. Estou com muita saudade de tomar um café com você. Marisa, obrigada. Quero agradecer a nossa audiência. Lembrar que esse vídeo vai estar no canal e que em breve teremos mais Justiça Convida para a gente estar construindo. Com certeza a Cris vai voltar, assim, que eu tenho uma lista de perguntas que eu tinha para ela. A Lei Maria da Penha teve recentemente inúmeras mudanças, tem várias coisas que eu quero conversar com ela sobre essas mudanças, que eu preciso entender, né? E ela, como minha professora de Direito, é minha eterna professora de Direito, minha eterna professora de Lei Maria da Penha, eu preciso dela para entender algumas coisas. Então, com certeza a Cris vai ter que voltar aqui para a gente falar. Cris, muito obrigada. É um super prazer. Hoje ficou meio picotado, né? Literalmente picotado, assim, mas é um prazerzão estar aqui com vocês. Dizer que eu me emociono muito também quando a gente está junto, porque, como eu disse logo no início, aquela nossa grande mestra, nossa grande mentora, minha colega, minha amiga. Dedico, então, esse nosso encontro à Hebe Fiorini, que ela, de onde esteja aí, que ela esteja vendo e apostando nesse projeto de vocês e batendo palmas por esse legado. Obrigada, com certeza. Gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Brenda. Um beijo, até a próxima, pessoal. Até a próxima.